Olá! Oi, gente! Bem-vindos ao nosso live. Por favor, comente embaixo de onde vocês estão assistindo. Sim, hoje nós temos uma história para vocês. Então, essa é uma história que foi contada por David R. Bednar. Ele é um apóstolo vivo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, ele contou esta história sobre um casal, e os nomes deles são John e Heather. E eles acabaram de casar, acho que foi 3 semanas, quando eles descobriram que ele teve câncer. E este foi um tempo bem difícil para eles. Então, eles pediram que David J. Bednar que ele iria até o hospital para visitar e conversar com eles. Então, eu vou ler parte do discurso que ele deixou sobre o que aconteceu neste tempo. E ele falou: ao encerrarmos nossa conversa, John perguntou se eu poderia dar-lhe uma bênção do sacerdócio. Responde que o faria com muito prazer, mas primeiro precisava perguntar algumas coisas. Fiz perguntas que não tinha planejado e sobre as quais nunca havia refletido antes. John, você tem fé para não ser curado? Se for da vontade do Pai Celestial que você seja transferido pela morte em sua juventude para o mundo espiritual, a fim de continuar seu ministério, tem fé para submeter-se à vontade dele e não ser curado. E a história continua assim. Reconhecemos um princípio que se aplica a todo discípulo devoto. A grande fé no Salvador aceita com submissão a vontade e o tempo dele em nossa vida, mesmo se o resultado não for o que esperávamos ou queríamos. E isso me lembra de uma escritura em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, e fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhecê-lo em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Só precisamos confiar no Senhor e saber que Ele possa ver a foto completa, que nós não podemos ver. Então, a fé pode ajudar a nós para aceitar essa vontade e aceitá-lo com alegria. Eu acho que aceitando a vontade do Senhor é bem importante. Mas isso não significa que nós deixamos tudo para Ele e nós não precisamos fazer nada. Porque realmente, quando nós temos fé, precisamos agir nossa fé. E tem uma escritura no livro de Mormon, que é um outro testamento de Jesus Cristo, que fala sobre a importância de ação com nossa fé. Isso mesmo. E fica em Mosias, capítulo 4, versículo 10. E fala assim: e agora, se acreditais em todas estas coisas, procurai fazê-las. Eu gosto de falar que a fé só tem 2 letras, mas estas letras significam mais que nós achamos. Então, só tem o F e o E. E o F representa fazer. E o E representa esperar ou esperança. Então, quando nós fazemos nossa parte, podemos ter a esperança que tudo vai dar certo. Que Deus está no controle e que tudo vai dar certo no fim. E há outra citação do David J. Bednar que ele fala mais sobre a fé e diz: a retidão e a fé são, sem dúvida, fundamentais para se moverem montanhas, desde que a mudança da montanha cumpra os propósitos de Deus e esteja de acordo com a vontade dele. A retidão e a fé são, sem dúvida, fundamentais para que se curem os doentes, os surdos e os cojos, desde que essas curas cumpram os propósitos de Deus e estejam de acordo com a vontade dele. Assim mesmo, com uma forte fé, muitas montanhas não serão movidas, e nem todos os doentes e enfermos serão curados. Se toda a oposição fosse eliminada, se todas as moléstias fossem removidas, então
os principais objetivos do plano do Pai seriam frustrados. Vai acontecer muitos tempos em nossas vidas em que não vamos receber o que queremos, mas se vai cumprir a vontade do Pai, podemos confiar que as coisas que estão acontecendo em nossas vidas são por nosso bem. Durante estes tempos, ainda podemos ter alegria e ainda podemos sentir Deus em nossas vidas, porque podemos ter essa fé. Podemos fazer tudo o que podemos e podemos ter essa esperança que tudo vai dar certo, como Sister Aldous falou. Porque realmente estamos aqui para ser testados e para provar nós mesmos para Deus que vamos seguir Ele. E se tudo que nós queríamos aconteceu, não teria muito propósito para estar aqui, porque nós devemos ser testados. Então, eu gostei desta parte muito, porque realmente estamos aqui para mostrar nossa fé, que ainda quando as coisas são difíceis, vamos confiar que tudo vai dar certo e colocar nossa confiança e nossa fé em Deus. Então, muito obrigada por estar aqui assistindo conosco e até mais! Até Tchau! mais.